foram dias, semanas, meses aturando o meme do tamanho do scoop, mas a Virgínia agora finalmente colocou no site dela o produto que ela lançou, a Whey Protein que ela lançou. E a gente teve acesso a todos os dados nutricionais desse suplemento. E eu já adianto que depois da nossa vinheta vai ter bastante gente queimando a língua por aqui. A pergunta do milhão é: será que vale a pena comprar o Whey Protein da Virgínia? Vou responder essa pergunta com vocês agora, mas antes, se você ainda não fortaleceu nosso canal, não esquece, deixa o like, se inscreve e ativa também o sininho para você não perder nenhuma notificação, porque assim como esse vídeo aqui, estão chegando vários outros. E hoje é dia da gente analisar, juntamente ao rótulo nutricional do Whey Protein da Virgínia, se de fato vale a pena a gente adquirir esse produto e ter aqui o Whey Protein na W Pink na nossa casa. Porque é o seguinte, esse scoop aqui, ele deve ter assustado vocês, ele me assustou. Eu particularmente acreditava que esse dosador tinha algo perto de 45, 60 gramas de proteína. E eu me enganei profundamente. O Whey Protein da Virgínia, na realidade, tem um dosador, pasmem vocês, de 40 gramas. O que é um dosador relativamente maior do que a maioria das outras marcas, a gente já vai fazer uma comparação, mas não é um scoop tão grande assim. Nós temos, por exemplo, hipercalóricos do mercado, que foi o meu receio. Nós temos hipercalóricos que contêm na sua dose para 30 gramas de proteína 120 gramas de produto, que são scoops de fato muito grande. Mas se a gente pega alguns dosadores como esse de 40 gramas e faz uma proporção com uma quantidade de proteína, que a Virgínia também compartilhou conosco e que a W Pink compartilhou conosco, que é de 31 gramas de proteína, a gente consegue mensurar qual a porcentagem de proteína que tem naquele produto e verificar se de fato ele é um bom produto, se ele é um bom Whey Protein. Como é que a gente faz esse cálculo, pessoal? Eu vou trazer vocês aqui comigo, porque a gente consegue fazer isso da seguinte maneira. Quando a gente considera que 40 gramas de produto são 100% de uma dose, perfeito? 100% de uma dose. E nós temos 31 gramas de proteína nessas 40 gramas de produto, aqui em X, a gente vai conseguir encontrar a porcentagem de proteína que nós temos no produto. Vamos fazer essa continha? Olha só, vamos abrir uma calculadora, porque eu sou de biológica, você já sabe, né? Então vamos abrir uma calculadora aqui, para a gente fazer esse cálculo juntos, e a gente vai pegar 31 gramas de proteína vezes 100, dividido por 40 gramas, a gente chega nesse valor aqui. Então nós temos 77,5% de proteína no Whey da Virgínia. Isso daqui é bom? Isso daqui é ótimo. Se a gente abre, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês uma das proteínas mais famosas que nós temos no mercado, que é o Whey Protein da Growth Suplementos. Nós teremos aqui nesse produto uma porção de 80% de proteína, que é o que justamente eles colocam aqui no rótulo para a gente ter essa compreensão. 80% de Whey Protein. Elias, mas por que o Whey Protein tem 31 gramas de proteína e o Whey Protein da Growth ele tem 24 gramas de proteína? Porque são 24 gramas de proteína em 30 gramas de produto. Então a Virgínia aumentou um pouquinho o tamanho do scoop dela. Isso fez com que ela tivesse mais proteína no produto, mas é uma proteína maior pela dose que é maior também. Mas se a gente faz esse cálculo de porcentagem, pessoal, olha só, 30 gramas de produto, 24 gramas de proteína. Então vamos lá de novo, olha só. Se a gente considera que 30 gramas são 100% e que 24 gramas de proteína é o presente na porção, nós abrimos aqui a nossa calculadora. Esse daqui é múltiplo de 8, vai ficar até um pouquinho mais fácil, né? Mas eu vou realinhar e reafirmar isso com vocês. São 24 vezes 100 dividido por 30 gramas, 80% de proteína no produto. Então nós temos no Whey da Growth, por exemplo, 80% de concentração de proteína, e no Whey da Virgínia nós temos 77,5% de concentração de proteína. Isso daqui, na vida real, faz pouco ou nenhuma diferença, pessoal. A gente, na realidade, tem uma concentração de proteína excelente nos dois produtos, tanto no Whey Protein da Growth, como também no Whey Protein da Virgínia. Agora, é importante que a gente faça uma breve análise sobre não somente os aspectos de porcentagem de proteína, mas outras cositas más, como por um exemplo, o valor.
Nós temos na proteína da Growth um valor de R$ 119,70 cada pote, que vem inclusive 1 kg, já diria Renato Cariani. E nós temos na Whey Protein da Dona Virgínia uma porção de 31 gramas de proteína por dose, 1 kg de produto também, mas nós temos aqui R$ 199,90 de custo. Então, ambas as proteínas têm uma concentração muito próxima, mas a proteína da Virgínia acaba sendo um pouquinho mais custosa em relação ao valor. Agora, essa diferença, ou pelo menos uma parcela dessa diferença, diz respeito à composição da Whey Protein da Virgínia, que não é uma proteína concentrada. Quem pensou isso se enganou. A Virgínia não lançou uma Whey Protein concentrada, a Virgínia lançou um blend. O que significa um blend, pessoal? A Virgínia misturou algumas proteínas, como por exemplo a Whey Protein hidrolisada, a Whey Protein isolada e a Whey Protein concentrada. Então nós temos aqui 3 tipos de proteínas fazendo um blend nesse produto. Isso faz, pessoal, com que, particularmente pensando na Whey Protein isolada e na Whey Protein hidrolisada, via de regra são proteínas com uma menor concentração, menor teor de carboidrato. Então, em tese, é uma proteína com uma quantidade menor de carboidrato. Será que isso muda na vida real? Vamos dar uma olhadinha, olha só. Nós temos na proteína da Virgínia aqui uma porção de 3,5 gramas de carboidrato em 40 gramas. E nós temos na proteína da Growth Suplementos, vamos descer lá embaixo, nós temos numa porção de 30 gramas de proteína, 3,1 gramas de carboidrato. Então, a Growth tem basicamente a mesma quantidade de carboidratos que o Whey Protein da Virgínia, só que numa porção de 30 gramas, enquanto o Whey Protein aqui da Virgínia, ele teria uma porção de 3,5 gramas em 40 gramas. Essa diferença, pessoal, sinceramente, é ínfima. Por quê? 3 gramas de carboidrato é uma quantidade que não deve preocupar nem você e nem a ninguém, justamente porque é quase uma margem de erro. Isso deve estar presente numa porção de 10 gramas de banana, algo próximo disso, talvez 20 gramas, enfim. Fato é que é uma quantidade irrelevante, você não deve cair no conto, não necessariamente da proteína da Virgínia, mas de qualquer outra proteína, de comprar um Whey Protein, porque uma tem 6 gramas de carboidrato e a outra tem 3 gramas de carboidrato, porque isso se torna uma diferença muito irrelevante quando a gente pensa num contexto da entrega da proteína, que é o ponto mais relevante para nós. Muitas das vezes, a proteína isolada e a proteína hidrolisada vão ser um pouco mais relevantes para aquelas pessoas que têm algum tipo de intolerância à lactose, porque uma boa parcela desses carboidratos que estão aqui presentes são justamente de lactose. Mas, quando a gente parar para pensar em aspectos, por exemplo, voltados para emagrecimento, composição corporal, 3 gramas de carboidrato a mais ou a menos não vai fazer a menor diferença, quanto mais quantidades menores de carboidratos, como a gente está vendo aqui, diferenças que beiram quase uma margem de erro, tá? Então, dentro desse aspecto, nós não temos uma vantagem da proteína da Virgínia pelo fato de ela ter uma quantidade um pouquinho menor de carboidrato. E quando a gente para pensar em proteínas isoladas e hidrolisadas, elas não necessariamente também irão conferir uma vantagem na hipertrofia muscular, pessoal, porque apesar de algumas pessoas terem pressa em relação à absorção, nosso corpo não tem. Essa é uma coisa extremamente comum, que já foi muito datada. Não sei se vocês ainda observam isso hoje nas academias, antigamente talvez tenha sido um pouco mais comum, mas muitas pessoas saíam com as suas coqueteleiras chacoalhando incessantemente aquela proteína em pó, para conseguirem ter justamente a absorção mais rápida no caso da Whey Protein, juntavam com carboidratos também muito apressados, como por exemplo a maltodextrina, para conseguirem mais hipertrofia muscular. Isso, na verdade, muda muito pouco, não muda em nada o processo de hipertrofia muscular, porque nosso corpo não tem pressa para fazer hipertrofia muscular. Na realidade, quando a gente para analisar e observar a nossa janela anabólica, aquele período pós-treino onde nós temos o nosso corpo mais sensibilizado, a gente observa que o nosso corpo, num período pós-treino, passa a ter alterações na síntese de proteínas musculares, que é justamente o processo do ganho de massa muscular, que perduram entre 24 a 48 horas, pessoal. Então, essas mudanças são muito mais duradouras, muito mais longilíneas do que a gente imaginou em outro momento. Então, vocês não precisam se preocupar com relação à velocidade de absorção de determinado suplemento ou não. Então, dentro desse aspecto, novamente, eu não diria que é uma vantagem a gente ter a proteína isolada, a proteína hidrolisada, mas a gente tem aqui um custo mais elevado dessas proteínas. Então, invariavelmente, esse aumento do valor
dessa proteína em pó acaba sendo, de certa maneira, completamente tangível. É imaginado que a gente tem um aumento do custo quando se incrementa aqui proteína isolada e proteína hidrolisada. Nós não temos, pessoal, eu particularmente não encontrei, pelo menos, a porcentagem dessas proteínas, tá? O que a gente tem, particularmente em qualquer rótulo, não somente na questão do whey da Virgínia, é que o primeiro ingrediente ele acaba tendo uma concentração um pouquinho maior. Só que a gente pode ter aqui, por exemplo, uma concentração de 33% de cada proteína. Então é possível que a gente tenha 33% de proteína concentrada, 33% de proteína isolada e 33% de proteína hidrolisada, mas nada impede também que nós tenhamos porcentagens diferentes, talvez 50% de proteína concentrada, um pouquinho menos aqui de proteína isolada e bem menos de proteína hidrolisada. Então a gente não tem essa confirmação, também não contatei aqui a WPink para saber disso. Mas, de qualquer maneira, nós também temos, se a gente entrar aqui no próprio site da Growth e pesquisar, por exemplo, por um blend, é muito provável que a gente encontre talvez uma proteína 3W, olha só, a proteína 3W da Growth aqui está saindo por R$144, é um pouquinho mais barato, e aqui nós temos basicamente a mesma composição, se vocês observarem aqui comigo, olha só, vamos descer lá embaixo, vamos procurar esse rótulo, ó. Proteína de soro do leite concentrada, proteína de soro do leite isolada, proteína de soro do leite hidrolisada. Então, esse produto, ele em relação à característica, se assemelha um pouco mais em relação à proteína da Virgínia, e aqui a gente tem o custo 144, a proteína da Virgínia continua sendo um pouquinho mais custosa, mas são proteínas aqui a priori de bastante qualidade, também é um produto de 1 kg, e eu particularmente, novamente, recomendo vocês que, se você não tem nenhum tipo de problema com lactose ou coisa parecida, procure o whey protein concentrado da Growth, porque é uma proteína mais barata e você vai conseguir o mesmo benefício. E aqui eu não estou dizendo só necessariamente da Growth, tá, pessoal? Mas, quando a gente pega as marcas de suplementos, como por exemplo a gente viu ali a Growth, nós temos, por exemplo, a Integral Médica com bons produtos, nós temos a Wise Health com bons produtos, nós temos também a Dux com bons produtos, muita gente gosta muito do paladar da Dux, então a gente tem uma infinidade aqui de marcas, poderia passar o dia citando algumas, mas nós temos diversas marcas que podem ser utilizadas nesse dia a dia, tá? Então, nós temos aqui mais algumas informações adicionais a nível de alinhamento do site, vi aqui uma observação, olhando um pouquinho as contraindicações e também efeitos colaterais, eles citam aqui que algumas pessoas podem sentir formigamento pela presença de betalanina na fórmula, mas não tem betalanina aqui, tá, pessoal? Acho muito provável que eles tenham dado um Ctrl+C, Ctrl+V no pré-treino do site deles, não se encontra aqui nos ingredientes a betalanina, ainda bem, mas de fato a betalanina pode dar esse efeito que a gente chama de parestesia, tá? Então aqui, pessoal, dentro desse produto, nós temos uma concentração de proteína muito melhor do que a gente imaginava quando a gente viu esse meme aqui. Nós temos uma boa concentração de proteína, nós temos mais do que 75% de concentração proteica. Então, eu particularmente considero uma boa proteína. A proteína que a Virgínia lançou recentemente, mas eu particularmente não compraria por dois motivos. O primeiro deles é porque eu gosto muito de utilizar a proteína concentrada, porque ela costuma ter um paladar um pouco melhor, e aí que eu tô falando sinceramente sem saber do paladar da proteína da Virgínia, mas a proteína concentrada, via de regra, ela acaba tendo um paladar um pouco mais agradável do que outras proteínas, e isso também acaba diminuindo um pouco o custo da suplementação. Então, eu particularmente já me utilizei das mais diversas marcas de proteínas em pó, mas também sempre me mantive nas proteínas concentradas, justamente para não pagar esse adicional que acaba trazendo muitas das vezes um aumento no bolso, mas não necessariamente um aumento nos ganhos, como a gente viu aqui, por exemplo, no blend da Growth, que também custa aqui seus R$25, por exemplo, mais caro do que a proteína concentrada, mas isso não necessariamente vai conferir algum tipo de vantagem adicional em relação à hipertrofia muscular, tá bom? O mais importante é que nós tenhamos na nossa alimentação uma variedade, uma gama de proteínas, então, para além da suplementação, invista bastante em proteínas de fontes, por exemplo, tanto de alimentos, como por exemplo carne, ovos, peixes, etc., mas também nas proteínas vegetais. Então, se utilize bastante das leguminosas, que são o ervilha, o feijão, o grande bico, a lentilha, porque não as oleaginosas, como por exemplo o amendoim ou a pasta do amendoim também é um excelente alimento para a gente estar implementando essa proteína e atingir as quantidades ideais de proteína no nosso dia a dia, perfeito? Mas, diferentemente do que muita gente imaginou, eu particularmente imaginava que esse scoop inclusive seria maior, então acho que eu posso me colocar nesse bolo. A proteína da Virgínia é sim de boa qualidade, pode ser utilizada sem nenhum problema, vai muito do seu bolso, do seu gosto particular, qual proteína você prefere.
Eu vou ficando por aqui, deixo novamente o convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de se inscrever, não esquece de deixar o like no vídeo se você gostou e também ativar o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Tô indo nessa, até a próxima, fui!